colocar, será que é benéfico isso? Vamos pesquisar sobre isso, viu? Não, bacana. Bom, alguns artigos já vêm dizendo que sim, mas ainda há muito que ser estudado, mas que sim, que essa associação deles, porque há esse, né, a gente brinca com o antibiótico, praticamente não vai escolher quem é bom, quem é ruim ali, acaba danificando tudo ele, mas eu tinha essa dúvida porque eles não são muito conclusivos. Mas tranquilos, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês e sucesso mesmo. Mais alguma colocação, professora Cleidiane? Não, Eliel. Obrigada, viu? Obrigado, Raíssa. Sucesso. Obrigada, gente. Um abraço. O próximo grupo vamos organizar já. É o grupo da Alternativas à Transfusão Sanguínea. Não tem ninguém desse grupo para apresentar esse resumo? Professora, é da transfusão sanguínea que a senhora falou, né? Isso. Esse tem meu trabalho do Gesiel, e ele também estava apresentando um outro trabalho de extensão agora, o horário bateu, viu? Ah. Bom, então a gente vai para o outro, ele fica por último. Professora Patrícia. Pode falar. Nós temos mais dois, acho que o Otávio era só... O Diego não se encontra, ele não conseguiria defender esse trabalho? Não sei, Eliel, você pode tomar conta da sala, tá? Eu só tô aqui para suporte, tá? Então, tá. O Gesiel tá entrando, ele terminou o outro agora. Ah, beleza, Raíssa, obrigado, então. Gisiel, né, que ia apresentar, aí ele entrou agora. Isso, boa noite. Primeiramente, peço desculpa, estava apresentando um outro trabalho na sala 1, infelizmente lá teve um atraso para começarmos, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado aqui. Mas já estou terminando de abrir o slide, peço somente 1 minuto e meio para que eu faça isso. É possível ver meu slide? Sim. Sim, Gesiel. Ok. Bem, meu nome é Gesiel, como vocês já sabem, e a minha equipe é formada por mim e pelo Diego Luiz Barbosa de Matos, e o nosso orientador é o professor Otávio. O nosso tema é Testemunha de Jeová e as alternativas à transfusão sanguínea. Por que a escolha do tema? Por que nós decidimos falar sobre isso? Porque as transfusões sanguíneas, elas são algo cotidiano. Ela é usada para muitos tratamentos de urgência e também de emergência. E se baseia em transferir sangue ou hemocomponentes de um doador para o sistema circulatório de um receptor. Só que, no entanto, há um grupo de pessoas que totalizam mais de 8,5 milhões de testemunhas de Jeová que, por razões religiosas, rejeitam o uso desse procedimento. Então,
talvez a maioria daqui sabe ou não, mas esse grupo religioso, denominado Testemunha de Jeová, não aceita transfusões sanguíneas. O objetivo, então, desse trabalho é apresentar alternativas seguras e eficazes às transfusões sanguíneas. Mesmo as transfusões sendo o mais barato e o mais comum, não existem só elas, existem outras alternativas para que procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos médicos ocorram sem que as transfusões sejam feitas. Quais foram os métodos utilizados para a nossa pesquisa? Nós utilizamos os bancos de dados da PubMed, da Cielo e da Sensai Direct. E foram considerados os trabalhos publicados nos últimos 5 anos, menos as citações clássicas cujos os conceitos complementavam as discussões. Quais são os resultados e discussões que nós encontramos? Bem, a Anvisa publicou que o sangue, ele, por ser um produto biológico, mesmo quando corretamente preparado e indicado, ele carrega intrinsecamente, ou seja, ele pode carregar, mesmo que não seja observado, vários riscos, sendo impossível reduzir totalmente a possibilidade de ocorrência de reações adversas após uma transfusão. Então, existem muitos recursos terapêuticos para reduzir ou evitar uma transfusão sanguínea. E essas opções envolvem estratégias clínicas como medicamentos, equipamentos, que podem ser usados durante cirurgias para que se reduza a perda de sangue pelo paciente. E esses equipamentos e esses medicamentos que podem ser utilizados, eles incluem os fatores de coagulação, os interferons, e alguns procedimentos podem ser intraoperatório de células, hemodiluição, máquina coração-pulmão, plasmaférese, gel de plaquetas autólogas e outros. As testemunhas de Jeová, elas possuem a COLI, que é a coligação de ligação com os hospitais. Essa COLI, ela abrange o mundo inteiro, e quando um médico, ele aceita fazer cirurgias, ou aceita tratar um paciente sem sangue, as testemunhas de Jeová se informam sobre esse médico, e ele é indicado para que outras testemunhas de Jeová façam esse procedimento com ele também. Essas máquinas, esses medicamentos que a pessoa pode estar tomando para estar aumentando as suas hemácias, os seus glóbulos vermelhos, as testemunhas de Jeová, eles têm guardado num depósito vários desses medicamentos, e quando uma pessoa está precisando e os médicos falam que é necessário que ela faça uma transfusão sanguínea, se esse medicamento não for disponível na região, nem na cidade onde a pessoa está, as testemunhas de Jeová, elas mandam esses medicamentos de avião para que chegue o mais rápido possível e que as transfusões de sangue sejam evitadas. Esse é um tema que dá muito debate, muita polêmica, então eu não estou aqui para falar se é certo ou errado, mas sim para mostrar, né, que há outras maneiras, outras alternativas à transfusão sanguínea. Em conclusão, mesmo que as transfusões sejam rápidas, relativamente baratas, é importante nós prezarmos pela escolha de cada indivíduo. Afinal, a Constituição diz que cada indivíduo é livre para expressar a sua religião e as suas convicções. E a escolha de cada indivíduo envolve isso, envolve as suas crenças e também os seus costumes religiosos. E é isso, estou aberto agora para perguntas. Professora Cleidiane, quer começar? Bom, então eu vou começar. Boa noite, Gesiel. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Dá para ver que você fala muito bem, tem um domínio muito bom do conteúdo. Parabéns por isso é muito importante. Eu tenho algumas considerações sobre o seu trabalho, umas dicas, na verdade, tá? Eu vi que no slide 5 você colocou 2 parágrafos. Estava num tamanho bom, suficientemente para ler, mas a dica que eu vou dar para você quando for colocar texto no slide, tenta resumir, colocar uma frase curta, tá? Para não ficar excesso de texto nos slides, tá bom? Ok.
Quando a gente faz um trabalho de revisão, o ideal é a gente fazer considerações finais. A gente só conclui alguma coisa quando é um trabalho feito por nós. Quando é um trabalho de revisão, a gente vai fazer considerações finais, o desfecho daquele assunto. Aí, quando é um trabalho feito pela gente, a gente pode concluir alguma coisa, tudo bem? Ah, sim, entendi. Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe se o SUS já disponibiliza algum... É mais uma curiosidade mesmo, tá? Não, o SUS ele disponibiliza alguma dessas alternativas para esse público específico? Alguma dessas alternativas que você falou? Sim, por exemplo, a máquina coração-pulmão é uma máquina que ela pega o sangue da pessoa, é acrescentado nela medicamentos e volta o sangue para o mesmo indivíduo sem que haja a perca da circulação, sem que o sangue pare de circular no organismo. É algo aceito pelas testemunhas de Jeová e essa máquina, esse procedimento, ele está disponível pelo SUS, não só para as testemunhas de Jeová, mas também para o público em geral. Tem até uma reportagem do Fantástico do ano de 2008 que fala um pouco sobre isso, e no final da reportagem, até mesmo o médico disse que esse é um grande avanço e que as testemunhas de Jeová tiveram uma grande participativa nisso de evitar o sangue, e que ele usaria esses recursos não só com pacientes testemunhas de Jeová, mas também com outros pacientes que optassem e que achassem melhor não ter uma transfusão propriamente dita. Ou que fosse necessário, né, por algum motivo. Isso, exatamente. Então é isso, Gesiel. Parabéns de novo pela apresentação. Eu espero que as dicas possam somar para os seus próximos trabalhos. Qual Com período você certeza. está? Em qual período que você está? Oi? Em qual período que você está e qual curso? Farmácia, 8º período. 8º período também. Muito bem. Isso. Então é isso, tá, Gesiel? Obrigada, viu? De nada, eu que agradeço. E aí, Gesiel, tudo bom, cara? Tudo beleza. Isso, bom, você fala muito bem, sabe disso, cara, não precisa. E a professora, incrível que pareça, que eu tinha essa mesma curiosidade, eu registrei essa curiosidade a respeito do SUS e a professora acabou de fazer essa pergunta aí para você. Cara, é um assunto muito polêmico, parabéns por trazer isso. Eu brinco, acho que nem é uma brincadeira, né? Algumas coisas não se debatem realmente, algumas coisas nem se discutem a respeito disso. É um tema bem, eu espero que a gente evolua mais. E, bom, lógico, além do seu artigo, outros, eu parei para pegar alguns outros artigos para dar uma lida sobre, né? Além do respeito, tem outras tantas pessoas que não aceitam que não aceitam a transfusão, mas que infelizmente ainda a transfusão convencional ainda é a mais utilizada e muito mais prática. Cara, e eu espero, só uma considerações, e eu espero mesmo que essa evolução toda da ciência traga um pouco melhoras, porque toda essa apresentação que você fez sobre, ainda existe até uma pré, mas existe um momento que ali de emergência em cima precisa tomar todo aquele sangue, e eu espero que a ciência evolua a esse ponto de não termos, né, para não chegar a esse tipo de situação, né, onde se encara a religião a respeito disso. Mas parabéns pelo seu trabalho e desejo boa sorte, sucesso para você. Eu tinha algumas anotações, mas a professora já fez, nem vou tomar mais o seu tempo a respeito disso. E te admiro pra caramba, você sabe disso, e sucesso aí para você, parceiro. Obrigado, igualmente. Próximo trabalho, se já tiver, fica à vontade. Diego, Josiane, Gesiel, Alexandra. Boa noite a todos. O Gesiel vai passar os slides para mim. Só um instante que eu estou tirando um slide para colocar o outro. Tá bom.
Isso. Estão me ouvindo bem? Sim, Josiane, né? Sim, Josiane. Tá. Então, boa noite a todos. Sou a Josiane, acadêmica do curso de enfermagem. Nosso grupo é composto pela Alessandra Nunes Lécio, Diego Luiz Barbosa de Matos, Gesiel de Jesus Fiorotti, eu, Josiane Moreira, e o nosso professor orientador é o Dr. Alexandre Zantonati Meneghel. E hoje vamos abordar sobre o tema G, que é a gastroenterite infantil aguda. Pode passar. A gastroenterite aguda é um importante problema de saúde pública no nosso país. Resulta em uma infecção no trato gastrointestinal por variados agentes patógenos que alteram a função intestinal, como podemos verificar uma ilustração de um vírus aqui ao lado. Crianças até os 3 anos têm em média de 1 a 2 episódios por ano, com um pico de incidência entre os 6 e os 23 meses, que é a fase onde a criança começa a ingerir outros tipos de alimentos, sem ser exclusivamente o leite materno, e também uma etapa onde tudo que eles veem levam à boca. Isso é uma forma de conhecerem esse mundo, e também faz parte do desenvolvimento para a criação de defesas do corpo da criança. Próximo. O objetivo é apresentar sobre os sintomas da gastroenterite infantil, de acordo com a etiologia, manifestação e seu tratamento. Os métodos que utilizamos para a elaboração desse trabalho foram revisão bibliográfica, Google Acadêmico, Cielo e revistas eletrônicas, artigos, monografias, dissertações e livros que englobaram assuntos relacionados à temática estudada. Próximo. A gastroenterite refere-se quando a consistência das fezes sofre uma diminuição, aumento das evacuações podendo ser mais de 3 vezes em 24 horas e também dor abdominal. Essa diminuição na consistência é quando as fezes estão líquidas ou semilíquidas. A febre e o vômito nem sempre são presentes, eles podem vir antes ou depois da diarreia. Quando a causa é por vírus, as fezes se apresentam líquidas e raramente contêm um sangue ou suco, ou muco. Fezes sanguinolentas e febre antecedem habitualmente da etiologia bacteriana. Quando causada por parasitas, a diarreia é aquela que aparece e desaparece. Próximo. As complicações após a gastroenterite dependem do grau de desidratação durante a doença e dificilmente ocorrem complicações. As crianças estão sujeitas a um alto grau de desidratação que pode ameaçar a vida. O tratamento consiste na reidratação, recomendações dietéticas, micronutrientes e probióticos. A reidratação é encorajar as crianças a ingestão de líquidos, mesmo que sejam em quantidades pequenas, mas tem que ser frequentes. Os bebês devem continuar a ser amamentados ou beber fórmula infantil, além de uma solução eletrolítica, que é uma solução para reidratação oral, disponível em pó e líquido, que pode ser encontrados em farmácias ou alguns supermercados. As recomendações dietéticas dependem da idade, mas é oferecida em pequenas quantidades e conforme a tolerância, como evitar o consumo de doces, gorduras, alimentos condimentados ou bebidas gaseificadas, deve manter a ingestão de leites derivados, reforçar a ingestão de líquidos em pequenas quantidades no intervalo de refeições, oferecer alimentos pobres em fibra para diminuir a diarreia, evitar feijão, ervilha, pão integral, legumes verdes, laranja, kiwi, etc. Próximo. Próximo não. Isso. Volta. Isso, eu tô falando aí agora, tá? Preferir alimentos obstipantes, farináceos, banana, cenoura, arroz, batata, bolacha de água e sal, pão branco. É normal que a criança tenha menos apetite, não deve forçar a alimentação, e conforme o tempo for passando, ela vai recuperar de pouco em pouco esse apetite dela que foi perdido. A dieta dos bebês é a mesma citada anteriormente, que é continuar sendo amamentados ou beber a fórmula infantil, além da solução eletrolítica oral. Crianças com diarreia, mas pouco vômitos, devem ingerir mais líquidos para compensar os perdidos na diarreia. E ao contrário das que apresentam vômitos, elas podem receber quantidade maior de líquidos e uma alimentação normal.
Se a diarreia tiver um valor significativo, os produtos lácteos deverão ser reduzidos, pois quando a gastroenterite é grave, ela diminui a capacidade de absorver lactose. As crianças que não conseguirem processar nem mesmo goles de líquidos ou apresentarem sinais de desidratação grave, que é a letargia, boca seca, falta de lágrimas e nenhuma urina após 6 horas ou mais, elas correm perigo e devem ser atendidas com o médico imediatamente. As crianças que não apresentarem esses sinais devem ser atendidas por um médico caso os sintomas durem mais do que 1 ou 2 dias. Se a desidratação for grave, o médico possivelmente administrará uma hidratação intravenosa à criança. Os probióticos, ainda continuando o tratamento, pode ser considerados lactobacilos, né, que normalmente são encontrados no iogurte. Podem reduzir um pouco da duração da diarreia, caso comecem a tomá-los bem antes da doença começar. Porém, alguns estudos relataram que eles provavelmente não previnem consequências mais sérias da gastroenterite, tipo a necessidade de líquidos intravenosos ou hospitalização. E eles servem apenas para promover o crescimento das bactérias benignas. Bom lembrar também que em raros casos pode-se usar antieméticos, antibióticos e antissecretórios. A prevenção é feita através da vacina infantil. A criança deve ser orientada a lavar as mãos e evitar a ingestão de alimentos não armazenados corretamente. Isso já é um papel fundamental dos responsáveis, e a orientação dada é manter refrigerados os alimentos frios, manter aquecidos os alimentos quentes, e alimentos expostos para consumo devem ser consumidos em até 1 hora. Também é importante a higienização dos alimentos para o consumo. A amamentação ajuda a evitar H em bebês, a AGEA em bebês. Os bebês que são amamentados, eles têm uma incidência significativa mais baixa de gastroenterite comparado com os bebês que se alimentam de fórmula infantil. No caso de bebês amamentados com mamadeira, é orientado para que lavem bem as mãos com sabão e água antes de preparar as mamadeiras. Também deve lavar as mãos com cuidado depois de trocar as fraldas. As áreas de troca de fralda devem ser desinfectadas com frequência e usando uma solução fresca de água sanitária. E crianças com diarreias não devem retornar à creche antes que os sintomas tenham desaparecido. Próximo. Conclusão. Portanto, a gastroenterite é manifestada de acordo com sua etiologia, que é viral, bacteriana e parasitária, e o seu principal alvo são as crianças, como nós podemos observar a imagem aqui embaixo. E pode ser tratada com reidratação, recomendações dietéticas, micronutrientes, probióticos e amamentação. E prevenida com vacinação, cuidados em armazenar devidamente os alimentos e higienização das mãos. Próximo. E aqui são as nossas referências que nós utilizamos para a elaboração desse trabalho. Concluí e estou aberta às observações. Bom, boa noite. Josiane, né? Sim. Vou começar, então. Volta no primeiro slide, por favor. Pode repetir qual slide, por gentileza? No primeiro slide, na capa. Josiane, Sim. geralmente é bem importante que a gente coloque no título, coloque a descrição da sigla, tá? Aí no final a gente coloca ela entre parênteses. Tudo bem? E Tudo eu bem. percebi que em alguns lugares vocês usaram... Só um minuto. Desculpa, gente, tem algumas crianças aqui. E em alguns slides você usou a sigla GEA e em alguns slides você usou a sigla GAE. Não sei se eu me confundi ou foi... Não, teve um slide que teve essa gafe. Tá, então é só uma observação, tá?
quando a gente, novamente, né, quando a gente faz um trabalho de revisão bibliográfica, a gente não utiliza com conclusão, a gente conclui quando é um resultado nosso, tá? Aí a gente pode ter alguma conclusão. Quando a gente faz um trabalho de revisão bibliográfica, a gente faz as considerações finais, o desfecho daquele trabalho, tudo bem? Tudo bem. Você disse também que a gastroenterite infantil, ela é bem comum no nosso país, né? A gente sabe que o perfil epidemiológico do Brasil, ele está ali desenvolvendo, está crescendo na questão de doenças crônicas, mas ainda a gente tem uma epidemiologia muito forte na questão das doenças infecciosas. Gostaria de saber por que você acha que no Brasil ainda tem muito caso de mortalidade infantil por causa de gastroenterites. Por que isso acontece? Primeiramente, pela falta de conhecimento sobre, né, a armazenação de alimentos, a amamentação exclusiva no ao peito, e também falta de saneamento básico, pobreza também, por esses fatores. Muito bem. Acho que era isso mesmo. Josiane, parabéns pela apresentação, parabéns por se dispor, né, no seu grupo. A gente sabe que é difícil, a gente fica com o nervosismo, mas parabéns, você apresentou domínio do conteúdo. Você é de qual curso mesmo, desculpa? Sou de enfermagem. Enfermagem, qual período? 6º período. 6º período, né? Tem um chão ainda pela frente. Continua assim, Josiane, é assim que a gente vai perdendo o medo, tá? No início é assim mesmo, e depois a gente vai se soltando mais. Mas você foi muito bem, tá? Obrigada pela apresentação. Muito obrigada. Josiane, ufa, até eu cansei. Eu tenho as mesmas dicas aí, olha, todo íntimo aqui, né, Josi. Obrigada, eu amo. Eu tenho as mesmas dicas da professora. De verdade, quando eu recebi o seu trabalho, como se tratava, né, a gente recebeu o tema, só para deixar claro, né, eu falei, caramba, como se tratava de um trabalho multidisciplinar, eu até questionei com o professor, mas peraí, professor, eu vou avaliar uma gestão de grupo educacional, nossa, foi até para, né, deve trocar sobre gastroenterite. Se apegue nisso, é só dicas mesmo aí, a Cleide foi fantástica sobre essa questão, respire, essas dicas, eu participei de vários cursinhos, é o começo, é assim mesmo, respira, calma, tente ler o mínimo, tenta passar aquilo que você sabe, eu vi que o seu trabalho é muito bom, é um trabalho cheio realmente de conteúdo, cheio de muitas dicas, mas não é fácil, o brinco que ainda está muito mais fácil que estar atrás de uma câmera, certo? Mas é isso, respirar, ir devagar, tentar passar o seu conhecimento tranquilamente, que eu sei que você sabe esse conhecimento. E se tratando da gastroenterite, e a professora deixou claro que é muito comum na nossa região, principalmente de uma questão mais pobre. Mas eu queria ver o seu ponto de vista, quando a gente trata de famílias que não tem água mínimo lá para lavar a sua mão, para fazer a higienização básica. E aí, existe um ditado popular que diz assim, né, quanto mais pobre, mais gato, mais cachorro. Isso que a gente sabe não é assim, mas tem sua visão. Como que a gente pode fazer com essas pessoas para evitar isso? Porque essa classe são a que mais são atendidas por gastroenterite. Sua visão. É um bom tema para uma próxima pesquisa. Porque no momento mesmo, olha, não sei responder. Eu não vou inventar nada. Não, você está super certa, super certa. Esse eu participei de... só um momentinho. Qualquer outro do grupo pode responder, mas né, eu participei também aqueles grupos que a prefeitura faz em reunião, voltado, e isso foi questionado junto com várias galeras dos saneamentos básicos, e houve uma discussão bem tremenda. Mas, Gisele, se alguém quiser se pronunciar, como a gente faz isso? Pode repetir, por gentileza, o questionamento? Tá. A minha pergunta era só, resumidamente, como a gente consegue ter todo esse processo de higiene com criança, e a gente sabe que a gastrite
está em toda classe, mas principalmente os mais pobres, mas nós temos pessoas que nem água tem em casa para fazer uma higienização mais básica. Como que nós devemos proceder com essas famílias que não tem nem isso? Posso falar da minha cidade, interior, nós temos pessoas que não têm essa condição, mas têm lá seus 3, 5 filhos e esses são os mais atingidos. Como podemos fazer? Ah, tá, legal. Então, uma coisa que seria interessante seria uma sensibilização desse público, partindo para palestras em escolas ou até mesmo visita em suas casas. Creio eu que isso seja encargo tanto do Estado quanto da Prefeitura, disponibilizar que palestras e também essa sensibilização, essa conscientização ocorram. Porque algo que é necessário é a criança que não tenha essa educação, esses princípios básicos em casa, entender que ela tem que lavar a mão antes e depois das refeições, que ela tem que ter uma limpeza regular das suas unhas, tem que vigiar até mesmo o seu cabelo, manter o seu corpo limpo, os seus dentes limpos também. Eu lembro que na época do meu ensino fundamental, lá eu estudava numa escola municipal aqui de Paraná, e nós tivemos isso, nós tivemos um acompanhamento durante um mês com uma equipe de dentistas, e se não me falha a memória, enfermeiros ou fisioterapeutas, era de alguma área da saúde, que foram na nossa escola, deram palestra, distribuíram cremes dentais, escovas de dente, e foi o máximo na época. Eu lembro que eu chegava em casa, não queria nem brincar na terra e tudo mais, porque eles fizeram a cabeça da gente mesmo. Então eu acho que se tiver isso, se isso estiver acontecendo ainda, não sei como que tá isso no âmbito do ensino fundamental, né? E é também, como a Josi falou, é uma boa coisa, um bom projeto de extensão que a gente pode ter em mente para o ano que vem, né? Sensibilizar as crianças em relação a essa doença, a gastroenterite, e não somente essa, outras doenças que podem ser ocasionadas devido à falta de higiene. Ok. Obrigado, Só uma Júlia. consideração rapidinho, Eliel. Sim. Eu queria parabenizar a atitude da Josiane, viu? Por mais que ela tenha ficado talvez um pouco triste por não saber responder, mas é muito bom esse posicionamento, tá? A gente ser honesto, falar que não sabe, do que falar um monte de coisa que a gente não tem certeza. Isso é muito desejável, tá? Inclusive, quando a gente começa a dar aula, fica essa coisa, né? A gente nunca vai saber de tudo, ninguém sabe de tudo, né? E aí, a gente procura ter esse posicionamento, a gente é instruído, né? Não soube, trago na próxima aula para você. Isso para o professor também é complicado, né? Mas parabéns, Josiane. A honestidade acima de tudo. Não se culpe por não saber, ninguém sabe de tudo, tá? Eu tenho certeza que agora você vai procurar entender desse assunto e é só crescimento, tudo bem? Tá, obrigado, viu? Parabéns, Josiane, e concluindo o que a professora disse, certo? Igual eu te falei, nós estávamos era uma palestra sobre saneamento, e esse argumento foi questionado a líderes, pessoas lá do meio mesmo, e houve essa dificuldade. E aí, como vamos alcançar isso com pessoas que não têm o básico em casa para se limpar, que precisa ir na vizinha do lado buscar um copo, um balde de água para tomar banho? E essas eram as... Mas não se preocupe com isso, é assim mesmo, agiu corretamente. Parabéns. Muito obrigada. Sucesso na sua carreira. Obrigada. Obrigado ao grupo. Sucesso, Josiane. Como diretora de extensão da Lamipan, gostei muito da ideia, tá? Vamos levar para frente, vamos conversar. Ok, o próximo grupo. Diego, Gesiel, Alexandra, isso? E Josiane de novo, isso? Isso. Caramba, Alessandra, vocês estão em tudo, hein, cara? Alessandra, você tá aí para apresentar? Tava tendo um erro de internet. Estou aqui, estou tentando entrar. Você vai ter que desligar o áudio de um de seus aparelhos, senão vai dar um eco bem alto aqui. Conseguiu? Está ouvindo agora, beleza? Sim, vou colocar para compartilhar, tá? Só um instante. Por favor.
Alexandra, Oi, tranquilo? tá conseguindo visualizar o slide? Sim, estou vendo. Então tá, tudo bem, pode começar. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, professores. Eu sou a Alexandra, Boa do curso noite. de Educação do terceiro período, tá? E no meu grupo está o Diego, Luiz Barbosa, o Gesiel de Jesus, eu, a Josiane Moreira, e o nosso orientador é o professor Alexandre Zandonati. E é um prazer trazer essas informações aqui, que são muito importantes, né, para a prevenção no consumo de alimentos. E nessa apresentação nós vamos falar sobre a importância dos estudos sobre as toxinas produzidas pelo Clostridium botulinum. Tá? A bactéria, o Clostridium botulinum, ela é causadora da doença botulismo. E esse micro-organismo, ele apresenta na reprodução anaeróbica, ficando armazenado em alimentos mal conservados. Na verdade, não é a bactéria em si que é a causadora do problema, e sim a toxina que é elaborada por ela, né? E pode aparecer no alimento que fica ali, ela fica no alimento durante muito tempo, né? Por ela ser anaeróbica, ela fica num ambiente sem oxigenação, então ela pode permanecer por muito, muito tempo nesse ambiente, e só quando consumir ela vai aparecer, tá? Pode passar. E esse objetivo dos estudos é a gente mostrar as infecções, né, que é causada por essa bactéria, que é uma bactéria gram-positiva, em formato de bacilos grandes, né, formadora de esporos. Elas são bactérias anaeróbicas e se apresenta como gram-positivo, né? Além disso, entre essas características, ela vai esporular, que é outra característica dela por ser anaeróbica. Entrando um pouco sobre essa virulência, seus fatores de virulência, vamos dizer que essa toxina, ela vai entrar no organismo, né, o que ela faz? Deixa eu, a palavra certa. Ela vai entrar nas junções dos neuros musculares. Ela se liga, essas proteínas, elas vão atacar, né, a neurotoxicidade dela, ela ataca as junções e os neuros nos músculos, na verdade, essa é a palavra certa, né? As junções, ela ataca isso. Então, quando ela ataca no organismo, não tem, perde a flacidade, entendeu? Então, ela atua em cima dessas proteínas reguladoras que libera esse neurotransmissor que chama acetilcolina, né? Então, ela evita essa contração do músculo que faz a flacidez, que deixa o nosso corpo normal, flácido, né? Então, ela evita isso aí. Por isso que fica tudo travado. Próximo, pode passar. A Clostridio são, eu falei aqui do outro, né? Mas são bactérias que é bacilo gram-positivo. E é levemente curvo, flagelos, tá? Medindo o comprimento de 22 milímetros, né? Acho que como é bactéria, nem sei falar a verdade, né? O tamanho dela. Por ela ser anaeróbica, ela é formador de esporos ovais subterminais capazes de sobreviver em média até 30 anos em meio líquido, né? Então, na verdade, ela não vive só em meio líquido. Na verdade, essa bactéria também, ela é encontrada em solo e na poeira, né? Como nós vimos no outro semestre, ela é encontrada também em outros locais, não só dentro dos líquidos dos alimentos, né? E ela pode aparecer de 4 até 36 horas nesse alimento, certo? Assim, apesar do baixo os números de pessoas contaminadas, na verdade, eu acredito que essas pessoas não fazem,
não avisam que foi sobre isso, né? Apesar desse baixo contato, de avisar quantas pessoas que foram contaminadas, isso aí assusta pela gravidade do problema, na verdade, né? E a rapidez com que pode levar essa morte, porque os micro-organismos, apesar de ser pequenos, eles podem matar até uma família inteira. Então, tem, às vezes, até festas, assim, que a gente ouve falar de pessoas que consomem alimentos e estão contaminados, e várias pessoas acabam se intoxicando com essa toxina, né? No diagnóstico laboratorial, pode ser analisada amostras de soro, lavado, gastro, fezes ou conteúdo intestinal e alimentos consumidos pelo paciente, desde que apresente aspectos epidemiológicos relacionados à doença e que obedeça às condições de produção da toxina pelo micro-organismo. Essa análise visa identificar a toxina. Então, quanto à epidemiologia, nós podemos encontrar essa bactéria, como eu falei, não só nos alimentos, né? Ela pode estar lá na água, pode estar no solo, que é rica lá rica com essa bactéria. E aí a pessoa vai lá, faz uma plantação, tipo palmito, né? E quando vai colher o palmito, esse palmito está contaminado, embala isso, coloca em conserva, e quando a pessoa consome isso aí, ela contrai essa bactéria, né? E essa bactéria fica lá por muito e muito tempo. Então, também pode ser inalado com as armas biológicas, né? Isso aí às vezes a gente quase não ouve falar, mas também pode haver essa contaminação, tá? Pode passar. A toxina botulínica pode ser considerada um veneno, sendo que ela não altera o sabor e o odor dos alimentos. Por isso, é impossível sentir a sua presença, né? Como eu falei, ela fica presente nos alimentos ali, em conservas, principalmente, às vezes, assim, em conservas feitas em casa, né? Essas conservas caseiras que a gente fala, e a pessoa, quando consome isso, essa toxina, a pessoa passa muito mal, né? Ela resiste ao suco gástrico e à ação enzimática do trato gastrointestinal foi evidenciado através que a revisão, devido ao rigoroso controle de qualidade e higienização das indústrias e os avanços relacionados à esterilização e à modernização atual. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o contato com a embalagem desses produtos, né, porque ela é contaminada no solo, então até a esse cuidado, assim, às vezes fica difícil para as pessoas ter, porque ninguém sabe como que se está contaminado aquele produto ou não, então a pessoa só vai descobrir quando ela consumir esse alimento, né, e aí quando para poder sentir esse sintoma, ele é muito rápido, né? A pessoa vai come ali um alimento contaminado e ela vai sentir os sintomas ali rapidamente, já vai sentir uma diarreia, vai sentir uma tontura, né? A flacidez ali a flacidez não, a pessoa fica paralisada, né? Então, nesses sintomas, assim, a boca vai ficar seca, a visão dupla, pode ter náusea, febre, vômitos, cólicas, diarreia e dificuldade para falar, né? Então, assim, o certo nisso aí é levar o médico o mais rápido possível para poder fazer uma lavagem gástrica e para induzir ao vômito, para essa pessoa conseguir colocar isso para fora e eliminar essa toxina do organismo, né? Próximo.
Acabou já. Ah, então eu quero agradecer, gente. Obrigada, tá? São essas as informações sobre botulismo, ok? Muito obrigada a todos. Obrigada, Alexandra. Eu vou começar aqui, então, com as minhas considerações. Parabéns pela apresentação. Você é do terceiro período de qual curso? Nutrição. Nutrição, muito bem. Alexandra, eu tenho umas observações a fazer. Eu sei que você está bem no início do curso, algumas coisas assim a gente vai aprimorando ao longo das apresentações, mas eu quero te dar uma dica bem importante. Sempre que a gente apresentar um trabalho científico, seja um seminário em sala de aula, seja um trabalho como esse, a gente tem que sempre evitar utilizar expressões, palavras coloquiais, que são aquelas que a gente utiliza no dia a dia. Em determinado momento, você falou assim, fica tudo travado. Vamos procurar termo científico para isso, né? O que acontece? Existe uma flacidez? Existe uma paralisia? Vamos procurar utilizar esse tipo de comunicação, a não ser... Só um minuto. Então, a não ser que a gente esteja falando para um público específico que precise dessa linguagem mais popular, tudo bem? Correto. Teve uma unidade de medida também que você se confundiu ali. Ali é micrômetro, tá? Só para dizer. Ok, obrigada. E eu tenho uma pergunta, né? A gente sabe que a intoxicação por o botulismo, né, é um problema de saúde pública. A gente sabe que isso ainda acontece muito, né, apesar das políticas públicas sanitárias, apesar das recomendações médicas. Eu queria saber de você, o tema de vocês era a importância do estudo da toxina em si, né? Existe algum uso benéfico dessa substância, dessa toxina? E como que é? Ou ela só produz o botulismo mesmo? Não, o estudo mesmo que tem dela é sobre o Botox. É a única vantagem que tem nessa bactéria, nessa toxina, é esse estudo sobre preenchimento labial, né, usado em consultórios, né? Então, na verdade, ela é usada para o bem, é isso, né? Quando a mulher quer fazer tirar um pé de galinha, tirar essas marcas, então ela é usada para isso, o uso benéfico dela é esse. Finalidade estética, né? Isso, até porque ele vai reduzir as linhas de expressões, porque vai paralisar os músculos causadores dessas linhas de expressões. Isso, a Alexandra até entrou um pouquinho ali no mecanismo de ação, e tudo gira em volta do mecanismo de ação da toxina, né? Ela vai impedir a liberação de acetilcolina nas junções neuromusculares ou nos próprios nervos, né, nos próprios gânglios autônomos, e vai impedir essa contração que é a ação da acetilcolina. Então, todos os sintomas vão estar relacionados a isso, esse impedimento da liberação da acetilcolina, que ia fazer a contração e aí não faz, por isso que ela é utilizada aí, né? Não para preenchimento, tá, Alexandra? Para preenchimento a gente usa ácido hialurônico, algumas outras coisas, mas para paralisar esse músculo mesmo, e não só com finalidade estética, tá? A gente tem, por exemplo, uma disfunção sexual feminina chamada vaginismo, que é uma contração involuntária dos músculos que ao redor da vagina. Então, essa toxina é aplicada para evitar que esse músculo faça essa contração involuntária. Então, é só uma curiosidade e uma contribuição aí para o trabalho de vocês. Alexandra, mais uma vez, parabéns, tá? A gente sabe que é difícil se colocar aqui na frente, né? Para ser questionado, tem toda aquela ansiedade. Você está bem no início, né? Eu desejo sucesso na sua carreira e que as minhas dicas possam ter contribuído para você. Olha aí, tá vendo seu rostinho agora? Parabéns, viu, Alexandra? Você fala muito bem, parece que você tá calma. Isso é bom, tá? Isso é muito bom. Por mais que talvez você não esteja, né? Que a gente sabe que é uma situação estressante, mas a sua voz passa essa tranquilidade. Isso é muito bom, tá? Obrigada. Vou procurar melhorar. Obrigada. Por nada.
Obrigado, Alessandra. Professora Cleidiane, sempre um jeito gentil. Desculpa por não ter tão gentil como a professora. E ótimo, que bom que está a professora aqui com a gente. Eu não sei se é possível, Gisele, eu queria dar uma olhada de novo no seu slide lá, no objetivo do seu trabalho, é possível? Gesiel, por favor. Gisele, você está na escuta? Só um instante. Ok. Assim, já, né, para a gente ganhar tempo, eu confesso que eu também senti muita falta desse lado estético da toxina botulínica, né? Senti muita falta dela, porque atualmente ela está crescendo muito isso, né? A compreensão até fiz uma anotação, a compreensão dos mecanismos envolvidos da toxina da referida bactéria, ela abre o porta de implementações variadas como forma de tratamentos de várias patologias humanas, que promete vigorar ainda mais o futuro da bactéria. Ou seja, ainda existem muitos outros estudos. A toxina dela ainda pode ser, mas você está correta, porque no seu objetivo era só descrever sobre as infecções causadas, mas daria para você falar um pouquinho, sim, sobre a toxina, é muito usada, e o meio estético está crescendo muito a respeito disso, entende? E dentro da odontologia, tem umas aplicações muito boas mesmo, para determinados tipos de patologias. Há um estudo também sobre a aplicação dela em crianças com determinados tipos de paralisia, certo? Nessa questão da rigidez muscular. Então, ela não se abrange só nisso, mas você está certo para a questão dos seus objetivos, mas eu senti falta dessa questão dela, e é um trabalho muito bom. Meu segundo trabalho na feira de ciência da faculdade foi sobre a toxina botulínica e suas aplicabilidades. Ganhei o segundo título nesse trabalho. Foi muito bom esse trabalho seu, e parabéns, e é isso aí. É devagarzinho, todas as indicações que a professora te fez, e sucesso para você na sua carreira, certo? Mas era só isso mesmo. Parabéns. Parabéns, grupo. Próximo grupo, jejum intermitente. Lucas, Helenice, Jéssica, Lindalva, Patrícia e Tamara. Boa noite, eu vou apresentar aqui, só um minuto. Estão conseguindo ver aí? Escuta bem? Ok. Sim. À vontade. Boa noite, professores. Boa noite, alunos. O tema do nosso trabalho é jejum intermitente no emagrecimento. Os componentes do grupo são Lucas de Souza Fibeli, Jéssica Betânia Nascimento Maré e Lindalva Bernardes de Freitas. Nossa professora orientadora é a Tamara Caroline Tomasi. O jejum intermitente é uma estratégia natural que consiste em períodos de alimentação em jejum, e ele pode ter uma restrição total ou parcial do consumo de energia. O objetivo é perder peso intercalando esses períodos de alimentação e jejum. Existem vários métodos para adotar o jejum intermitente. Entre eles, os mais famosos são o método 16/8, que consiste em 16 horas de jejum, uma janela de 8 horas para se alimentar, e o método 5/2, que consiste em uma dieta livre durante 5 dias da semana, uma restrição de até 500 calorias nos últimos 2 dias. Ou seja, nos últimos 2 dias, o indivíduo só pode consumir 500 calorias. Além da perda de peso, estudos indicam que o jejum intermitente reduz o risco de diabetes e doenças cardíacas. Entretanto, a Associação Brasileira de Nutrição, em fevereiro de 2019, apresentou um parecer técnico não recomendando o jejum intermitente
alegando que a sua utilização ainda não é suficiente para a recomendação, e ratificando uma alimentação baseada no Guia Alimentar da População Brasileira. As considerações finais do nosso trabalho diz que o jejum é tão eficiente para emagrecer ou melhorar a saúde metabólica quanto uma dieta com restrição de 20% da ingestão calórica. As estratégias alimentar dependem principalmente da capacidade da pessoa em manter o cardápio saudável por um longo período de tempo, e sempre deve ser acompanhado e orientado por um profissional da área. Essa é a conclusão do nosso trabalho, e muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Lucas, Lindalva, Jéssica. Parabéns pela apresentação. Eu tenho algumas considerações para fazer. Eu acho que vocês se confundiram na hora de fazer a apresentação de vocês, tá? Na parte do objetivos e métodos, na verdade, era para falar o objetivo do trabalho de vocês, né? Da revisão de literatura que vocês fizeram. E na parte dos métodos também. Quais foram os métodos que vocês usaram para chegar no objetivo de vocês. Então, eu acho que esse foi um ponto bem negativo da apresentação, tá? E eu acho que também faltou um pouco de aprofundamento no tema que vocês se propuseram a falar. Sim, eu não entendo nada de jejum intermitente, e eu acho que nesse ponto também deixou a desejar um pouco, tá? Vocês são de qual período? Terceiro e quarto. Terceiro e quarto de nutrição? Não, então vocês vão aprender muito ainda, tá? Que fique de aprendizado. Não levem a mal as minhas dicas, por favor. É só para o crescimento de vocês, tá? Eu quero que, assim, nos próximos trabalhos, vocês brilhem muito mais, tudo bem? Então, eu não tenho perguntas, e essas são as minhas considerações. Espero que eu possa estar contribuindo aí para vocês. Mas parabéns por se disporem, né? É assim que a gente aprende mesmo, não se preocupem, errando e aprendendo sempre. Mesmo a gente que já é professor, a gente não sabe de tudo, né? Então, vocês têm aí um longo caminho e desejo muito sucesso para vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, grupo. Cara, parabéns. Parabéns aí pela apresentação de vocês. Concordo com as coisas que a professora disse e não peguem a mal, realmente, carreguem isso, nós também passamos por tudo isso e vai dar tudo certo. Cara, eu gosto, a princípio, é um tema que me chamou muita atenção. Bom, hoje eu trabalho de farmácia e faço acompanhamento de pessoas que têm essa prática do jejum intermitente, certo? E o legal que isso não é tão novo, já existiam gente fazendo isso, porém ainda eles buscam, estão fazendo de uma maneira errônea, eu acredito isso, entende? Realmente não se comem nada, e aí quando está chegando, vão dormir 8 horas, um copo de água, levantam, passam uma manhã, e na hora vão entregar o seu jejum próximo ao seu almoço. E aí, o que fazem? Já entram com tudo que é permitido naquela panela, né? Faz de carne, tem que precisa ter uma preparaçãozinha e mais devagar. Vocês poderiam ter falado mais sobre o trabalho, vocês tinham um tempinho legal, eu estava marcando aqui. Vocês tinham um tempinho legal, faltou um pouquinho mais de conteúdo, é um assunto bacana mesmo, assim, de rodas de conversa mesmo, ainda mais para vocês da área da nutrição, certo? Alguns especialistas ainda questionam o jejum, mas, porém, outros, e já se comprova que aquilo que vocês concluíram lá, se fazer o jejum acompanhado bonitinho mesmo, ele dá um resultado bacana. Ele não é ruim. Ele não é ruim. Dá um resultado satisfatório. Mas ainda, vocês que estão nessa carreira de nutrição, espero que lá na frente consigam melhorar isso mesmo para os seus públicos, para seus clientes, a respeito do jejum intermitente. Eu acompanho e gosto muito desse tema.
certo? Mas eu queria entender mais sobre a questão assim, digamos que eu passei esse tempo sem me alimentar. Durante esse período eu posso tomar um chá, eu tenho lá 16/8, certo? Durante essas 16, posso acrescentar mais alguma coisa? Posso beber alguma coisa? Eliel, Quebrar o meu jejum? é recomendado você só tomar água, porque algum chá ele vai ter calorias. Se você colocar calorias nesse jejum, você vai estar automaticamente quebrando o jejum. Então, recomendado só tomar água. Nem uma fruta, cara. Não posso ingerir uma fruta nesse período. Depois, na hora do intervalo, no intervalo. 16/8 é assim, 16 horas você fica de jejum, aí você tem um intervalo de 8 horas para se alimentar. E é interessante, a gente prega por isso que as pessoas, quando for se alimentar, como você falou, opte por boas fontes de macronutrientes, como proteína, carboidrato, lipídio, e também vitaminas e minerais, que estão nas frutas. Ok, vamos saber mais. Gente, obrigado, parabéns para o grupo, saíram super bem. Muito obrigada. Uma consideração. Realmente, assim, eu fiquei com vontade, né, de conhecer mais o assunto. E, assim, eu sei que é um pouco ruim a gente, até para a gente falar, né, fazer uma avaliação negativa de um trabalho, mas, assim, eu quero que vocês entendam que se eu falasse para vocês assim, não, tá ótimo, tá perfeito, vocês nunca iam ter a oportunidade de evoluir e aprender com isso, tá? Assim, é uma coisa chata, a gente não gosta de fazer isso, né? A gente que é professor, o Léo vai concordar comigo, a gente detesta falar, nossa, realmente não tá bom, deixou a desejar. Mas, assim, eu espero que nos próximos, eu sei que vocês vão arrasar agora, né? Que vão adotar as nossas dicas. Tá bom? E sucesso para vocês, é só isso. Sucesso, Obrigada. pessoal. Muito obrigada. Próximo grupo. Boa noite. Eu vou apresentar o meu slide. Dá para ver? Agora sim. Sim. Obrigada. Nicole, só um minutinho. Tá carregando aqui para mim um pouquinho só, por favor. Tá. Ok, tudo certo. Aqui. Peraí, só um minuto. Boa noite. O meu nome é Nicole Lisiele, eu sou do 6º período de nutrição e eu vou apresentar o trabalho pelo meu grupo, que também é composto pela Tauana Santos e a Tamires Prata. A nossa orientadora é a professora Tamara Caroline e o título do nosso trabalho é Dietoterapia para constipação em pacientes hospitalizados. Bom, a constipação intestinal ela pode ser caracterizada pelo movimento lento das fezes no intestino e a defecação infrequente, que pode variar entre 3 a 4 dias. Em casos mais graves, a evacuação pode acontecer a cada 15 dias. Além disso, ela também pode vir acompanhada de sensação de dor ao evacuar e sensação de evacuação incompleta. E os pacientes acamados, eles têm um risco aumentado para a constipação devido à privação ao leito, ali, por não se movimentarem, eles ficam ali acamados, eles acabam não enviando estímulos que ajudariam à promoção dos movimentos peristálticos no intestino. Bom, o nosso objetivo foi encontrar na literatura a conduta dieterápica mais adequada para o paciente hospitalizado constipado. Nós realizamos uma revisão bibliográfica em livros e artigos, datados com o ano de publicação de 2003 a 2018. O que nós encontramos foi algumas complicações relacionadas à constipação intestinal. Uma delas é a perfuração intestinal, que pode acontecer devido ao acúmulo excessivo de fezes ali no intestino. Também pode ocorrer fissura anal,
devido à consistência mais endurecida das fezes. Flatulência aumentada também está relacionado. Como as fezes elas passam por um tempo maior ali no intestino, consequentemente, há uma maior produção de gases, sangramento retal, alterações no sono e do humor, e alguns estudos também correlacionam a constipação intestinal com um pior prognóstico do paciente. O tratamento dietético é a suplementação de fibras, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 25 gramas de fibras por dia, sendo dessas 25 gramas, 2/3 de fibras insolúveis e 1/3 de fibras solúveis. As fibras insolúveis, elas são mais indicadas para o tratamento da constipação, porque elas agem lá no bolo fecal, retendo o líquido. Elas retêm o líquido e aumentam o volume do bolo fecal e agem empurrando a parede do intestino, fazendo com que ele tenha um movimento de reflexo, que aperte, que comprima, e daí fazendo acontecer o movimento peristáltico. E as fibras solúveis, elas são mais indicadas para o tratamento da diarreia. Outra alternativa que vem sendo bastante estudada é a suplementação da fibra solúvel goma-guar. Um estudo que avaliou o efeito terapêutico dela, ele comparou 2 grupos de um hospital com pacientes internados lá que estavam com constipação. Os 2 grupos receberam a dieta padrão laxativa do hospital, porém, o segundo grupo, além dessa dieta, recebeu a suplementação de 10 gramas dessa fibra por 15 dias, e quando foi comparar os resultados, observou que os 2 grupos teve um aumento no número de evacuações, e os 2 grupos não tiveram muita diferença na média de evacuações, porém, o grupo que recebeu a suplementação dessa fibra, ele apresentou menos flatulências. Ainda são poucos os estudos que abordam especificamente a dietoterapia para o paciente constipado e acamado, porém, as dietas ricas em fibras e o aporte adequado, o aporte hídrico adequado, é extremamente eficaz tanto na prevenção quanto na intervenção da constipação. Essas são as referências que eu utilizei. Eu já finalizei. Boa noite. Bem, deixa eu começar aqui. Nicole, né? Isso. Nicole, parabéns pela apresentação. Eu acho que de todos os grupos, na minha opinião, até agora, você que foi a que melhor falou, mais calma, melhor dicção. Parabéns mesmo, viu? Isso é muito importante. Uma observação. Não sei se isso estava na norma dos slides, mas é uma dica, tá? Em todos os slides, exceto na capa, é interessante que a gente coloque o número do slide. Isso é bem importante, porque na hora que a gente vai fazer uma pergunta, volta lá no slide tal, fica mais fácil, tanto para vocês acharem, quanto para a gente saber, né, qual slide que foi. Tudo bem? Tudo bem. Na metodologia, você disse lá, né, onde que você buscou esses artigos. Não ficou muito claro onde foi que você buscou esses artigos. A metodologia, ela serve geralmente para a gente conseguir reproduzir aquele trabalho que foi feito, seja ele uma revisão bibliográfica, seja mais importante ainda, né, quando é um ensaio clínico, um estudo experimental. A metodologia, ela precisa estar bem descrita para a gente saber exatamente quais foram os passos utilizados pelo autor para chegar àquela fundamentação teórica, para atingir os objetivos, né? Então, ali quando você colocar, foram pesquisados artigos, isso fica uma informação um pouco vaga, a gente tem que colocar em quais bases de dados foram pesquisados esses artigos, quais foram os tipos de artigos que você utilizou, né? Ali entre critérios de inclusão e de exclusão. Qual período mesmo que você está? Sexto? Uhum. Acho que mais em TCC que vocês vão começar a ver isso, né? Os critérios de inclusão. Quais tipos de artigo que eu vou colocar ali? Foram publicados entre qual período? Em qual idioma? Isso a gente tem que colocar, tá? Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para mim de fibras solúveis e insolúveis. Em quais condições que elas são mais importantes no âmbito do trabalho de vocês, que é a constipação? Então, existem esses 2 tipos de fibras,
E as fibras, elas insolúveis, elas são mais recomendadas para o tratamento da constipação, que é o que a gente aborda melhor no nosso trabalho, que é específico para os pacientes constipados, e elas agem no bolo fecal, elas não são digeridas no nosso organismo, e elas agem no bolo fecal retendo líquido para aumentar o volume do bolo fecal e empurrar a parede do intestino para que ocorra um movimento peristáltico. Já as fibras solúveis, elas agem como se formassem um gel. Isso mesmo. Elas são indicadas para o tratamento do colesterol, para o controle da glicemia e para o controle da diarreia também. Ah, muito bem. Isso mesmo. Deixa eu ver. Eu tinha mais uma pergunta, mas eu me esqueci. Então eu vou deixar o Eliel fazer as considerações dele. Caso eu me lembre, aí eu faço ela. Tudo bem? Parabéns, viu? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, então, professora Cleidiane. A senhora pode me interromper a qualquer momento. Fique à vontade. Parabéns, Nicole. Gosto da maneira que você fala. Ai, é isso, eu quero entender, eu quero compreender o que está sendo dito tranquilamente. Gostei também do seu tema, claro que sim. E, bom, você falou lá sobre o tema, né? O título do seu resumo. Dietoterapia para constipação em pacientes hospitalizados. Certo? Nicole, eu queria entender assim, uma vez que eu estou internado, de quem será a minha responsabilidade? Peraí, eu estou com um paciente internado totalmente constipado. Essa constipação pode ter vindo já de casa ou adquirido lá no próprio, né? De quem é essa culpa? É do prescritor? É da enfermagem? Da nutrição que prepara essa alimentação? Como? Me explica, por favor. Isso em pacientes hospitalizados, né? Estamos com o paciente lá no hospital. Como você mesmo disse, o paciente ele pode vir, pode ser a constipação, ela pode ser um fator primário, um fator secundário, pode ser porque ele não está recebendo, se ele tiver por um período maior, um longo período ali no internado, e ele apresentou constipação depois, pode ser um fator secundário da doença que ele tem, ou pode ser também que ele não está recebendo a quantidade de fibras adequada, porque a gente sabe que no hospital, o paciente internado, ele está debilitado de alguma forma, e ele depende da doença, ele não consegue ingerir todo o alimento que vai para ele, independente se é via oral ou via interal, nem sempre dá para suprir toda a necessidade dele. E pode ser por isso que ele não está recebendo a necessidade dele de fibras. Então, entendido, compreendido. Entendeu? Eu lembrei da minha pergunta, viu? Ok, professora. É mais uma curiosidade, assim, que eu fiquei. Quando o paciente está hospitalizado e ele só, por exemplo, está numa situação de UTI, então ele não vai se alimentar, né? E quando ele só pode receber nutrição parenteral, por exemplo, e ele apresenta esse quadro de constipação, qual que é a conduta? Aí entra a nutrição, como é que é? Eu não sei responder especificamente isso para você, mas ele não vai receber, se ele tiver exclusivo parenteral, ele não vai receber nenhuma alimentação, nada vai passar pelo trato digestivo dele. Então, não vai acontecer esse problema. Mas a dieta parenteral, ela não fica por um período muito longo, porque pode acontecer de atrofiar também, né? Ela não é recomendada por longos períodos a dieta parenteral, porque o nosso trato digestivo, ele precisa ser exercitado. Verdade, foi uma falta de atenção minha, né? Se a pessoa não está se alimentando por via oral, ela não vai ter conteúdo fecal, né? Muito bem, você saiu muito bem. Não era a intenção ser uma pegadinha, tá? Mas acabou que a minha falta de atenção tornou uma pegadinha e você saiu muito bem. Obrigada. Nicole, só para concluir, cara, eu também me interessei muito sobre as fibras que você disse, solúveis e não solúveis. Se tratando de crianças hospitalizadas, né, já que você falou pacientes, então vou colocar uma criança hospitalizada. Essa quantidade de fibras também vai importar muito para a criança hospitalizada? Se tratando das fibras. Por favor, que eu não entendi, eu não escutei. Ok, vamos lá então. Se tratando de uma criança hospitalizada, as fibras, você me disse sobre as fibras solúveis e não solúveis, certo? Se tratando de criança, uma anatomia diferente, qual seria a melhor
fibra a ser utilizada em um paciente infantil? Então, o essencial é sempre um mix das duas, lavagem melhor junta. Geralmente não é recomendado um suplemento só de fibra insolúvel ou só de fibra solúvel. É uma associação das duas. Aí você recomenda, nessa associação, uma maior parte de fibra insolúvel ou uma maior parte de fibra solúvel. Mas geralmente é uma associação das duas. Nunca uma... Pode acontecer, mas geralmente não é uma isolada. Ok, Nicole. Muito obrigado. Quero sucesso para você aí, já chegando ao finalzinho, né? 7º período, tá quase lá. Exato. Sucesso. Obrigada. Carreira longa para você. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Próximo grupo. Próximo e último. Desnutrição em idoso, para os meninos. Não tem ninguém desse grupo? Assim, Patrícia, ela tá tendo um problema com o microfone, mas ela já vai arrumar, tá? Tá bom. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, eu acho que eu não estou ouvindo. Boa noite, boa noite. Eu tive um problema aqui com o meu microfone e aí agora eu já solucionei. Vou apresentar aqui. Apareceu para vocês a apresentação? Tá carregando. Agora sim, Camille. Apareceu. Ok. Tá bom, vou começar. Primeiramente, boa noite a todos. O título, na verdade, do nosso resumo é Desnutrição em idosos versus fatores comprometedores da ingestão alimentar. Este resumo foi elaborado pelas acadêmicas do 6º período de nutrição, Nicole Elisiele Nogueira, Tauana Santos Santiago Barros e por mim, Tamires Prata Alves. E nós recebemos orientação da professora Luana Nascimento Cardoso. A prevalência da desnutrição em idosos é um aspecto muito importante a ser considerado, uma vez que ela está associada com a diminuição da qualidade de vida, com o aumento da mortalidade e também a uma maior vulnerabilidade às infecções. No entanto, os sintomas relacionados à desnutrição são frequentemente negligenciados nos idosos. Isso porque eles são confundidos com alterações fisiológicas naturais do processo de envelhecimento. O objetivo do nosso resumo é descrever os fatores que prejudicam a ingestão alimentar em idosos, levando-os ao quadro de desnutrição. E como métodos, nós utilizamos pesquisas bibliográficas em livros e artigos científicos publicados entre os anos de 2006 a 2018. São muitos os fatores que interferem na alimentação do idoso e a desnutrição nesse grupo etário é motivada principalmente por isso.
Dentre esses fatores estão os fatores socioeconômicos. Um estudo trouxe que idosos com uma baixa condição financeira, eles são instigados a comprar alimentos de baixo custo e de uma qualidade inferior. Muitas vezes, a aposentadoria que o idoso recebe ou algum outro tipo de salário é a única fonte de renda da família. Então, eles passam a ter um acesso desequilibrado e deficiente aos alimentos, principalmente alimentos do grupo da carne e do leite e derivados. Então, isso acaba refletindo no estado nutricional. Existem também os fatores psicossociais. A depressão, por exemplo, ela tem como um dos sintomas a falta de apetite. E a falta de apetite também é observada em idosos com baixa autoestima e em idosos em isolamento social. Esses indivíduos, eles podem tanto reduzir a quantidade de alimentos ingerida ou também simplesmente se desinteressar pelo ato de se alimentar. Dentro dos fatores psicossociais ainda, é observado que a perda da independência, a diminuição da autonomia do idoso limita a realização de algumas atividades diárias, e isso acaba prejudicando o preparo e a realização das refeições. Isso porque, em determinadas condições físicas, a compra e o preparo dos alimentos tornam-se tarefas muito difíceis. E também tem as perdas cognitivas, que, dependendo da evolução do quadro, muitas vezes algumas necessidades básicas, como a fome, elas podem passar despercebidas pelos idosos. Um outro fator também é a polifarmácia. Polifarmácia é a ingestão de 5 ou mais fármacos. E isso é comum entre os idosos, porque dentre os idosos, geralmente, né, eles apresentam múltiplas enfermidades. Então, isso é comum. No entanto, o uso de vários tipos de fármacos simultaneamente por idosos acaba aumentando a incidência de interações medicamentosas, efeitos colaterais e também complicações pelo uso inadequado. Alguns efeitos secundários de fármacos, como a xerostomia, a constipação, alterações no paladar, diarreia, a diminuição da sensibilidade olfativa, isso tudo limita a ingestão alimentar e também pode provocar alterações no estado nutricional. Alguns problemas orais também podem interferir na alimentação. É comum o declínio da saúde oral nos idosos, e um desses problemas pode ser a xerostomia, que pode reduzir acentuadamente a ingestão de alimentos. Isso porque ela pode causar dificuldades de mastigação e deglutição, e o que pode levar eles a evitar, né, a ingestão de certos tipos de alimentos, como as carnes, algumas frutas com consistência mais dura também. E outros problemas orais também, como a perda dentária e próteses mal ajustadas, dificultam a mastigação e também podem predispô-los a uma má nutrição. E por último, vem as perdas sensoriais, que é algo fisiológico, é algo natural do processo de envelhecimento. E nessas perdas sensoriais, percebe-se então a diminuição das sensações de paladar, de odor, tato, audição, olfato. E, por exemplo, quando se reduz a habilidade de se detectar odores e gostos, automaticamente se reduz também o prazer associado à alimentação. E, por outro lado, quando se perde um pouco da visão e da audição, isso pode limitar fisicamente também o indivíduo que prepara as refeições, porque isso acaba diminuindo a ingestão adequada de nutrientes. Então, observou-se que são muitas as condições que podem atrapalhar o consumo alimentar do idoso, e isso revela a tamanha fragilidade deles e também a intensa necessidade de impor mais atenção à alimentação desse grupo, a fim de que se promova um estado nutricional adequado.
E, além disso, mais estudos acerca dessa temática também precisam ser realizados para que os profissionais da saúde eles estejam cada vez mais capacitados para desenvolver estratégias que amenizem essas condições e que permitam uma ingestão alimentar que satisfaça as necessidades nutricionais desse grupo. Essas foram as referências utilizadas. Eu já concluí a apresentação. Muito bem, Tamires. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Gostei Obrigada. muito do jeito que você fala. Aparenta uma coisa também. Acho que tá dando interferência, tô ouvindo a minha voz daí. Eu acho que é porque eu tive um problema aqui com o microfone, aí eu acho que é por isso. Tudo bem, tranquilo. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Isso não vai atrapalhar na nota, não, tá bom? Tá bom. A dica que eu dei para o grupo, eu acho que é válida para esse grupo também. Não sei se está na nota de vocês, mas é bem importante a gente colocar o número, a numeração no slide, tá? Porque quando a gente vai fazer alguma pergunta, a gente fala, tal slide, aí fica mais fácil de vocês localizarem a gente também, tá bem? Tá bom. Do outro grupo também eu fiz a mesma observação, que é sobre a metodologia. Você falou que a revisão bibliográfica foi baseada em livros, em artigos, e aí você deveria ter falado em que lugar que esses artigos foram acessados, né? Quais foram os critérios? Você colocou a data, né, dos artigos, eu vi que você colocou. Mas é bem importante a gente colocar onde esses artigos iriam ser acessados. Em quais bases de dados, né? Isso é bem importante. Tá bom. Eu sou farmacêutica, né? Então eu vou puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado. Você falou ali da polifarmácia. Isso. E aí, vamos colocar uma condição, assim. Você tem lá um paciente. Qual o período mesmo que você tá? 6º período. Esse período, né? Uhum. Vamos supor que você tem um paciente lá que, né, porque tem vários agravos à saúde, e ele tem uma polifarmácia, toma vários tipos de medicamentos. E você notou que isso está prejudicando a nutrição desse paciente. Como que se dá essa comunicação com o médico, né? Como que se faz para adequar essa terapia, visto que ela está interferindo na nutrição do paciente? Quando o nutricionista chegou a essa conclusão, tem essa conversa com o médico? Qual que é o procedimento? Qual que é a conduta? Olá, boa noite. Patrícia. Oi. A Tamires acabou de mandar aqui para mim que parece que a internet... Nem entendi o áudio dela, não dá de entender nada, e algum problema com a internet dela. Então, cadê? Ela já tinha encerrado? Os meninos já tinham encerrado? Porque aqui também caiu.
Tá todo mundo saindo, né, gente? Não, a internet dela caiu. Acabou de falar, ela estava respondendo, que ela ia responder a pergunta da avaliadora. E aí parece que a avaliadora também saiu. Tá caindo a internet geral, tá? A minha tá caindo de novo. Menino do céu!